Oi, Karina. Oi, Érica. Vamos lá. Oi, gente. Obrigada. Gente, Boa pode tarde. organizar o Vamos goleiro para as começar, quatro. então. Deixa eu começar a gravação aqui. Bom, tô gravando. Não é aqui pelo Meet, é por um recurso que eu tenho. Mas vamos então começar pela Érica, certo? Primeiro eu queria agradecer a participação de todas aqui, todas as mulheres. Agradecer também a ajuda na organização do evento pela Renata, Jaqueline também. Agradecer a participação da Adriana, que super topou na hora que a gente mandou o convite. Então, muito obrigada, Adri. E agradecer também vocês que estão participando do evento e compartilhando aqui as angústias da pesquisa e do mestrado. Bom, então vamos começar. A dinâmica vai ser 5 minutos de apresentação dos alunos. Então, se vocês duas quiserem fazer alguma apresentação de PowerPoint, podem colocar. E depois, na sequência, as professoras vão comentar dentro de 10 minutos cada uma. Adriana, até se você quiser se apresentar melhor, enfim, porque a Jaqueline e a Renata todo mundo já conhece, né, que são do nosso programa. Se você quiser se apresentar um pouco também. Gente, eu sou Adriana Aranha, prazer, tá? Eu tenho o meu doutorado em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas. Eu estou hoje, né, como pesquisadora, né, convidada do CEM, do Centro de Estudos da Metrópole, do qual eu estou no grupo de pesquisa da Renata. Eu trabalho na área de segurança alimentar e nutricional há muitos anos, tanto como gestora pública como estudiosa da área, tá? Para mim é um prazer. Adoro, meu mestrado também é em administração pública pela Fundação João Pinheiro, essa é a minha cachaça. É um prazer para mim estar aqui. Fui professora na PUC 20 anos, então, assim, fiquem bem à vontade, tá? Obrigada, Adriana. Eu começo, então? Isso, pode começar. Aí eu vou mediando aqui, vou falando o tempo, pra gente não passar muito, porque todo mundo tem limitação de tempo hoje. Pode ir, Érica. Beleza. Só um segundo para eu compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Tá indo. Sim. Tá. Não reparem que eu tenho uns passarinhos, tá? Então, se incomodar, vocês me falam que eu dou uma chegada para lá com eles. Foi? Foi. Bom. Então, vou começar. Meu nome é Érica, eu entrei este ano no mestrado na EASH. Estou muito feliz. E vou apresentar meu projeto de pesquisa sobre implementação da intersetorialidade em políticas públicas de juventudes. Bom, então eu comecei aqui contando um pouco sobre os jovens, né? Então a gente está falando de 47 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, são 22% da população brasileira, 60% se declara pardo ou preto, 85% vive em cidades e 23% não estuda e não trabalha. Então, para exemplificar um pouco a diversidade e a desigualdade entre esses jovens, eu coloquei aqui essa informação sobre, olhando esses jovens a partir dos 18 anos até 29, que não estuda e não trabalha, ou seja, pegando a parte que idealmente já teria terminado o ensino médio, a gente pode observar como os índices aqui variam, né, entre brancos e negros, homens e mulheres, e entre territorialmente aqui, se a gente observar o estado Santa Catarina, no sul do país, e Alagoas, no nordeste. A gente olhar os brancos, homens e Santa Catarina, esse índice está sempre abaixo de 20%. No caso de Santa Catarina, é 14,7%. E se a gente olhar negros, quase 26%, mulheres por volta de 28%, e Maranhão e Alagoas está acima de 30%, Alagoas acima de 35%. Dos jovens nessa faixa etária não estão estudando e nem trabalhando. E mais uma informação aqui, que os jovens de 15 a 17 anos mais pobres têm 8 vezes mais chance de abandonar a escola que os mais ricos. E se a gente reparar, essa informação é de 2019, ou seja, antes da pandemia, então a gente pode imaginar que essa diferença aumentou ainda mais. Olhando um pouco para o tema de juventudes no Brasil, além dessa diversidade e desigualdade, né, que faz as pessoas usarem o termo juventudes, né, em vez de juventude,
a gente tem algumas observações aqui feitas por estudiosos ou em documentos oficiais do governo. A partir de 18 anos, os jovens não são mais atendidos pelo ECA. Então, tem essa faixa que ele ainda não é adulto, especificamente falando, né, literalmente falando, nas práticas, no comportamento, na experiência, mas ele também já não é assistido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2013, a gente tem o Estatuto da Juventude, mas que não tem toda a proteção que é conferida pelo ECA. Entende-se que eles são mais afetados, né, os jovens são mais afetados pela precarização das relações de trabalho e pela desigualdade econômica. Então, a gente vê que os índices, por exemplo, de desemprego, eles são maiores entre jovens, e deu um salto, né, durante a pandemia de cerca de 6 pontos percentuais. A gente, observando as políticas para a juventude, a gente tem uma mudança de paradigma dos anos 80 para cá. Nos anos 80, considerado aí quando começam as políticas de juventude na América Latina, no Brasil um pouco mais tarde, anos 90. E aí ela entende-se, né, que o jovem as políticas passam de entender o jovem como um problema, ou a juventude como uma mera fase preparatória, para entender o jovem como um sujeito de direitos. Mas a gente sabe, né, que coexistem políticas nesses dois paradigmas, né? Só a gente observar, por exemplo, a Fundação Casa e o programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, que a gente entende como esses dois paradigmas coexistem atualmente. Nesse cenário, a intersetorialidade ela é entendida como uma estratégia para o atendimento integral dessas juventudes. Então, é quase um consenso, por assim dizer. Então, eu coloquei alguns dos autores e organismos internacionais, o IPEA também tem publicações sobre isso, com esse fato, né, com esse dado de que a juventude deveria ter políticas intersetoriais para atendê-la. No entanto, a gente tem pouca profundidade em alguns estudos que falem, de fato, da implementação da intersetorialidade, como eu vou mostrar. Antes, né, eu vou colocar aqui um pouco sobre a intersetorialidade. Ela é uma estratégia utilizada, então, no planejamento, implementação e avaliação de políticas. Ela é tida também como uma estratégia para o enfrentamento de problemas complexos. Ela ocorre, né, para Cunil Grau, quando há coordenação em diferentes intensidades entre órgãos do governo com objetivos comuns. Então, a Cunil Grau traz isso que não existe um tipo de intersetorialidade, um modelo, existem várias intensidades diferentes, a depender de como se dá essa coordenação. Existem estudos sobre emprego da intersetorialidade para públicos específicos, como seria da juventude, em casos de mulheres, crianças e população em situação de rua, e no enfrentamento da pobreza, que é considerado um problema complexo. E aí, para Krauskopf, que escreve bastante sobre juventude, ela teria a missão de combinar e potencializar cada um dos serviços, resultando no atendimento integral do usuário. No meu trabalho de conclusão da minha especialização, que foi em juventude na FESP, eu fiz um mapeamento de estudos que, então, abordam a intersetorialidade nas políticas para juventudes. Eu fiz esse mapeamento no Cielo, Redalic e CAPES, encontrei 43 textos que abordam a questão. Desses 43, 21 apenas recomendam a intersetorialidade, sem um debate sobre a implementação. Então, na verdade, repete o que esses outros autores que eu já tinha citado, e mesmo esses organismos internacionais fazem. Então, para atender a juventude, a gente precisa de intersetorialidade, mas o debate, a recomendação para por aí. E desses 43, apenas 7 se aprofundam de fato no tema. Então, fala um pouco, por exemplo, do Projovem, do programa Bolsa Trabalho aqui em São Paulo, ou de questões específicas, de iniciativas específicas de prefeituras, por exemplo, em Niterói. Então, ainda há pouca discussão sobre como a intersetorialidade, né, poderia e deveria ser implementada para a juventude, qual é a sua efetividade, quais são os problemas encontrados, e etc. No meu projeto... Desculpa interromper, mas só para te avisar, já deu 7 minutos. Sim. Então, se puder... Desculpa, gente. Tudo bem. Mas eu estou cavando já.
No meu projeto de pesquisa, eu propus um estudo de caso da Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção de Violências, em Sobral, Ceará. Aqui, muito rapidamente, é um projeto de 2017, e o que mais me chamou a atenção é como ele é composto, né? Ele é composto por um comitê deliberativo, um comitê gestor e um comitê territorial. Então, vai desde o alto escalão da prefeitura até os servidores do território. E aqui, para terminar, as minhas perguntas de pesquisa, algumas bastante pretensiosas, que eu já sei que eu não vou responder com um estudo de caso, mas que eu queria colocar aqui para discussão e para, enfim, colher, né, as percepções que vocês têm, as sugestões. Os serviços oferecidos pela administração pública aos jovens, eles são impactados pela coordenação intersetorial? Então, de fato, tem um efeito, né? E qual que é esse efeito? Especificamente no caso de Sobral, né? Como os atores, eles entendem que a intersetorialidade contribuiu para o atendimento dos jovens. Além disso, quais elementos de implementação efetivam a intersetorialidade? Esses arranjos institucionais, por exemplo, como os comitês da UGPPV, eles contribuem para essa efetivação, né? Como é que os atores percebem? Se um arranjo intersetorial de baixa intensidade, como no entendimento da Cunha Grau, sem mudanças estruturais nas pastas, ele pode ser bem sucedido? Que a minha exposição é que sim. E é isso, gente. Desculpa passar do horário, desculpa a correria, mas acho que eu precisei desse tempo. Obrigada. Obrigada, Érica. Agora eu não sei quem quer comentar primeiro, Renato ou Adriana? Adriana, primeiro, sempre de fora para dentro, o protocolo. Então, vai lá, Adriana. O programa. Tá. Gente, olha, eu queria ter comentado depois da Renata, mas sim, vou me arriscar, tá? Esse tema da intersetorialidade é um tema muito, muito importante. Eu acho que vocês estão assim, o seu trabalho vai estar pegando um tema muito, para mim, tá? Atual. Foi meu projeto de qualificação, de entrada no doutorado foi na intersetorialidade, foi nessa área. Só que uma das grandes dificuldades que eu tive para desenvolver depois da minha pesquisa foi essa questão conceitual, tá? E essa questão teórica, que talvez a academia não conseguiu ainda entender. Então, a grande contribuição do trabalho seu, da Karina e da Érica, talvez esteja justamente vocês estão dando esse passinho a mais nessa construção. Então, assim, a gente não pode ter a ansiedade de outros temas que já estão aí, já está muita coisa publicada, e você vai colocar só mais uma pedrinha. Na realidade, vocês estão criando os primeiros artigos, as primeiras coisas mais elaboradas, principalmente na área social, tá? Com o tema de intersetorialidade. Sabe, assim, eu estou falando de coração e acho que isso serve para as três, tá? Eu já faço esse comentário para adiantar. Olha, Érica, eu achei o seu trabalho muito bom. Acho que, assim, eu estou achando que você está com a pergunta, com o problema claro, tá? Eu acho que, assim, você está fazendo leituras, né? Você está realmente a fim de fazer uma contribuição na questão teórica dessa área. Mas o mais é sempre coisa, né? Eu achei, assim, que está um pouco audacioso. E eu acho que é um pouco natural, sabe? Assim, a gente quando para estudar, a gente quer estudar tudo, né? Essa ideia mesmo, né? Se você não fala principalmente quando você está no mestrado, porque se você não coloca um ponto final, já vira tese. Então, assim, eu acho que por ser dissertação de mestrado, dá uma certa aliviada nas suas costas. Seria interessante se você colocar isso um pouco no projeto. Talvez simplificar a pergunta, sabe? Localizar ela mais naquele município, né? Que é Sobral. Porque se você coloca muito amplo, você fica na responsabilidade de responder. E se você já na sua pergunta falar, não, eu não tenho condição de responder todas essas questões, porque eu teria que fazer estudos comparados, né? Eu teria que estar fazendo estudos que poderia chegar a essa conclusão, né? No caso, você não vai conseguir no seu estudo empírico, né? Mas o seu estudo empírico vai contribuir, sim,
para colocar mais essa pedrinha, nesse caso, né? Então, eu acho que se você colocasse, né, colocar a sua pergunta, localizando ela no caso específico de Sobral, num projeto, né? Então, você localiza não só todos os políticos de juventude, né? Que pode ser que algumas políticas não estejam nesse projeto, né? Então, assim, você se localizar e colocar aqui a fim de contribuir na literatura a respeito. Porque aí você te alivia um pouco, você consegue fazer o seu trabalho ficar redondo no final, não vai ter problema com a sua banca, vai ser mais fácil para você apresentar. Então, assim, o que eu te dou como dica é um pouco isso, tá? No mais, é isso. Acho que o seu objetivo aqui está claro. É isso. Eu tenho uma bibliografia na área de interculturalidade, coisa, e esse computador que eu estou aqui, não está com ele aqui. Eu tentei puxar depois, tá? E eu não consegui. Eu me comprometo depois a passar isso para a professora Renata, tá? Que eu indico para todo mundo a mais uma pessoa, além da Núria, que é o Kim Bruguer, que trabalha o conceito que você coloca até da Renata aqui, né, do texto que você leu da Renata, da questão dos problemas complexos, mas como ele trabalhou muito esse tema ali também, você vai ter uns dados bons. Eu tenho uma diquinha assim, de coisa, eu passo para Renata, tá bom? Ele é de Barcelona, da Universidade de Barcelona. Legal, obrigada, professora, muito obrigada mesmo. Tá, posso juntar agora e aí ela reage aos dois, é isso? Tá bom. Então, eu queria começar agradecendo a presença da Adriana aqui, que é convidada mais externa do programa, agradecer as meninas, a Jéssica e o Vitor que apresentaram, e vamos lá para a discussão. Tem algumas questões gerais que já servem para a Érica, para a Karina e eventualmente para a Jéssica, mas como a Jéssica me orientando, ela supostamente já ouviu isso, né? Tem várias armadilhas nesse debate sobre intersetorialidade, tá? O ponto, e acho que a Érica foi bem clara, né? Uma coisa é a defesa normativa de que problemas complexos diversos, sejam eles quais forem, deveriam ser abordados de maneira integral. E aí essa integralidade é traduzida por intersetorialidade, que não é exatamente a mesma coisa de transversalidade, tá? E eu acho que aí tem uma dissertação muito legal que ajuda a discutir isso, e eu fiquei né, eu descubro nessas horas que as minhas orientandas não revisam a dissertação e não colocam no banco de teses e dissertações. Acabei de dar um puxão de orelha aqui, estava fazendo isso no WhatsApp, que é a dissertação da Marina Ruse, que foi comparar arranjos de implementação de políticas para mulheres em São Paulo, que tinha uma aposta transversal, e no ABC, que tinha uma aposta intersetorial. Então, além da dissertação da Pamela, que está lá, eu acho que a dissertação da Marina Ruse, que depois eu mando para vocês por e-mail a versão que eu tenho, que é a versão da defesa, ajuda muito, porque ela vai discutir a interação entre movimento social e política pública, que é um outro ponto, quais atores estão defendendo quais estratégias, esse é um outro ponto, né? Para além do que vocês ainda estão muito colados nos normativos, mas como que os atores dessas comunidades de política pública estão traduzindo essa ideia? Essa é uma ideia normativa, é um telos, que pode ou não ser alcançado por muitas estratégias, tá? E eu acho que vocês duas também estão... Eu acho que tem muitas perguntas ainda, tá? Acho que a Adri foi mais otimista. Eu acho que, por exemplo, tanto no caso da Érica quanto no caso da Karina, tem uma mistura de perguntas que são analíticas e outras são mais avaliativas. As duas têm um pé nessa ideia de vou caracterizar e avaliar o que é bom e o que deveria continuar, e aí como é que a gente garante resiliência nos termos da Karina. Mas eu acho que tem passos lógicos e tem caracterização. Então tem um caminho entre descrever processos e caracterizar arranjos. Essa é a etapa número 1, que não é exatamente um objetivo. Estou falando sobre isso com a Jéssica Duchini me orientando. Esse é um ponto de partida para chegar em objetivos que aí sim fazem sentido. Então, que arranjo é esse? Vocês estão interessados só em caracterizar? Só caracterizar arranjo pode ser um objetivo em si, mas muitas de vocês querem fazer um passo número 2. Quais são as consequências desse arranjo? Isso tem que ficar explícito. Então, para além de escrever, às vezes tem que parar, pegar folha em branco e desenhar, assim, quais são as etapas. E aí, para fazer tudo isso, falta referencial temporal. Aí, falando exatamente do caso da Érica, tá? Tem várias coisas que precisam ganhar contornos mais claros. Então, políticas de juventudes é muita coisa. O que é isso? Isso é um subsistema? Depois eu falo sobre isso no caso da Karina. Tá? Você está disputando, e você mesmo, seu desafio de falar em 5 minutos é falar de tudo. Eu posso discutir juventude, mercado de trabalho, juventude, violência, juventude e contraconcepção, o que eu quiser, tá? Então, só que aí tem um pulo entre a sua macro discussão e a sua caracterização do caso.
caso nenhum em si é um caso. Você precisa construir analiticamente o seu caso. Me causou uma certa surpresa o tamanho da sua discussão antes, e aí, beleza, vamos falar de Sobral e violência. Por que Sobral e violência? Então, óbvio, você tinha pouco espaço, mas você precisa me convencer que esse é um caso analiticamente interessante, para além do seu envolvimento profissional, pessoal, etc. Por que esse é um caso bom para pensar? O que a gente aprende com o seu caso? Tá faltando. E qual é o seu referencial temporal? Isso vale para as duas. Porque, assim, eu já tenho um arranjo estabelecido, ou os atores ainda estão disputando essa construção? Tem sacadas importantes, Érica, que você já tem e que ficaram mais claras para mim nessa apresentação, que é uma coisa é entender qual é o arranjo de coordenação. Ainda que coordenação seja um jeito muito soft de discutir intersetorialidade. A própria Núria Cunil Grau é super crítica da ideia. Ela vai dizer que só coordenar atores não é intersetorialidade, né? Ela tem até um pressuposto de que eu tenho que ter algum grau de compartilhamento de outras coisas de transformação organizacional. A grande questão nesse jogo, então, intersetorialidade é um problema de ação coletiva. Estou interagindo, né? Setores governamentais, e no caso de vocês duas, estou interagindo com atores não estatais. E aí, um primeiro ponto é quem compartilha visões sobre o problema. Como é que os atores envolvidos nesse processo percebem o que são políticas para a juventude, ou políticas para a primeira infância, ou políticas para a segurança alimentar, se a gente for já amarrando os 3 trabalhos. Primeiro ponto, né, numa perspectiva pós-positivista, não existe obviamente, um contorno para a política de juventude. Como que isso está colocado, tá? E ainda mais quando você me traz todo um normativo, Érica, dentro da segurança pública. Então, a chance de você ter uma intersetorialidade de baixa intensidade ali na graduação da Cunil é imensa, tá? E vale, na linha do que a Adri falou, se você vai disputar os argumentos com a literatura, e tem outros textos que ajudam, eu vou colocar alguns aqui, tem um outro texto meu com a Pamela, que eu acho que é o da RAP, que eu acho que a gente avança mais no debate internacional, e tem um texto da literatura, que está aqui nesse link, eu fui fazendo isso, tem um texto da literatura internacional que eu gosto muito, e para além dessa ideia da tipologia da Núria, eu tenho problemas com essa tipologia, tá? Administração pública adora uma tipologia, né? Então faz uma graduação, blá, blá, blá. Mas a própria ideia de arranjo de implementação, quando a gente leva ela a sério, como está lá no texto de Pires e Gomide, que depois eu coloco aqui, ela é muito mais complexa e configuracional do que a ideia de um contínuo de baixo para alto. Esse texto do Kandel e do Bisbrook, ele é um contraponto à Núria Cunil Grau. O que eles vão discutir? Tá? Eu posso ter estratégias incrementais construídas para garantir intersetorialidade, e isso pode ser muito mais efetivo do que uma grande transformação organizacional da gestão pública. Então, eu acho que alguns dos modelos que estão muito estabelecidos na literatura brasileira não nos ajudam. Esse texto aqui foi uma virada na minha cabeça, eu acho que ele vale a pena para todas vocês. E aí, para não ficar muito tempo, então, acho que assim, no caso da Érica, de quais políticas, quais são os contornos dessa política, quais são os atores e o que esses atores compartilham, tá? Eu posso ter um arco politicamente organizado na coordenação e na definição. Isso em si pode ser relevante. Essa discussão que eu faço, eu acho que mais claramente, não nesses textos, mas num outro texto sobre a São Paulo Carinhosa, tá? No artigo que eu tenho lá na Estela Haddad, com o Edu Márcio e Gabilota. Mas isso pode afetar muito pouco a implementação. Então, entender que atores estão envolvidos na coordenação, quais atores formulam e quais são os atores da implementação. E será que eu tenho vasos comunicantes entre uma coisa e outra? Tudo bem, já convenci vocês que implementação é tradução, é decisão. Isso é a literatura, não sou eu, né? Vocês já chegaram nesse ponto pós-ciclo. O que isso significa? Essas decisões tomadas ao longo da implementação, elas sobem? Tem um canal via médio escalão, ou via outras estratégias, via organismos, para que essa formulação, né? Eu só vou conseguir pensar em continuidade e transformação se esse aprendizado que está acontecendo, de alguma maneira, está sendo canalizado e cristalizado. Então, tem várias dimensões importantes para pensar, tá? Então, não é só uma questão de coordenação. E para a Érica, para ir terminando, eu acho que falta, então, construção analítica do caso. Por que focar na violência? Porque aí, para mim, é meio óbvio que é muito difícil pensar em intersetorialidade nesse caso. Então, qual é a perspectiva de intersetorialidade formalmente colocada? Será que a gente está falando de um subsistema? Né? Porque o público é muito difuso, né? Tem várias apostas na intersetorialidade, que às vezes olhar para um território específico vai ajudar essa coordenação, e que às vezes definir um público específico ajuda nessa coordenação. Mas nada disso acontece sistematicamente. Como é que isso está acontecendo no seu caso? E se você for fazer a conexão entre arranjos e efetividade, tem que mobilizar outra literatura que não é a literatura de intersetorialidade. É uma literatura que está pensando na relação entre arranjo, governança e quais são as consequências disso para o output. Eu acho que nenhuma de vocês devia prometer amarração com outcome.
mensurar a efetividade é outro rolê, é outro desenho metodológico. E o problema não é só ter muitas perguntas, o problema é que cada pergunta leva a um desenho de pesquisa. Então, vocês estão prometendo coisas que vocês não vão conseguir entregar. Mas depois, a Karina tá até fazendo um pouco de careta, depois eu volto quando eu for falar do dela, tá? Mas por enquanto é isso. Tudo isso para dizer que eu acho que vocês estão num caminho interessante, mas tem armadilhas para não cair no processo. Era isso, por enquanto. Obrigada, Renata. Érica. Jé, só quero dar uma palavrinha para a Érica do que eu ouvi, tá? Érica, só para ajudar a pensar aí, eu acho que é normal isso que você acabou de entrar, a gente entra com essa vontade mesmo, achando que o mestrado dura 20 anos e não 2, né, Renata? Mas eu acho que você tem que parar e pensar. Minha paixão é entender intersetorialidade e implementação. E como é que eu vou fazer isso? Né? Indo pelo caminho que você gosta e sem se preocupar muito com essa ideia de efetividade, repetindo o que a Renata terminou de falar, né? Porque aí muda a discussão. E assim, dentro de intersetorialidade, em política para a juventude, qual a experiência que você tem, qual a história que você escolhe Sobral. Talvez o que você vai falar é da falta da intersetorialidade, que é isso que a Renata está falando, que nas políticas de segurança pública é muito difícil. Mas quando a gente pensa em política de segurança pública e vai lá conversar com os burocratas de nível de rua, você vai ver que eles acabam fazendo muitos encaminhamentos. Eu não sei aí com a juventude, mas eu sei com as mulheres vítimas de violência. Então, existe uma rede intersetorial que acaba se manifestando no cotidiano, porque a segurança pública não dá conta de responder certas questões, que eu imagino que acontece com a juventude nos programas aí de cumprimento LA, medida socioeducativa. Eu não sei se você vai para esse caminho, mas eu só estou te dizendo que aí isso seria outro desenho, entende isso? Para a gente pensar aonde ela se concretiza, né? Do que você está falando, tá bom? Era só isso. Eu queria, não sei se tem espaço, pode falar. Não, na verdade... Rapidamente. Não, eu queria... Assim, eu acho que talvez eu pudesse ter entrado mais no caso, tem muitas informações que eu não trouxe do caso, que é bem interessante, mas justamente porque eu tô nessa dúvida, e se alguém puder comentar, sobre fazer um estudo de caso, se para isso que eu tô querendo fazer o estudo de caso, um estudo de caso é o mais indicado ou não. Então, por isso também que eu não entrei tanto nele, mas é bem legal o caso, depois, enfim, outra oportunidade eu conto mais. Não vejo, eu sei que o seu orientador tem inside information, né? Que ele tem um pouco de birra com o estudo de caso, ele não é um único dentro do nosso programa. Não acho que o seu problema é ser ou não um estudo de caso. A gente pode fazer. A questão é fazer um estudo de caso analiticamente orientado. Então, você tem que partir da descrição do caso. E esse exercício do seminário, Érica é uma excelente aluna, foi minha aluna agora. É um exercício importante para a gente pensar. Nunca dá tempo de dar contextualização geral numa apresentação de 5 minutos. Então, esquece, né? Então, você fala em 2 frases. Juventude é muita coisa, pá. Aí você tem que ir seduzindo o seu interlocutor com o seu caso. Seu problema não é o estudo de caso, é o que nesse caso é interessante. Por que esse caso te ajuda a pensar? Esse é um jogo entre descrever o seu caso e pensar quais são as lacunas da literatura. Você já tem uma sacada boa de que tem problemas na literatura. E você como várias outras aqui, está costurando. O que está na intersetorialidade, o que está no debate sobre segurança pública, o que está no debate sobre implementação. Qual é a costura específica que o seu caso permite fazer? E aí vai em frente. Um mestrado está de bom tamanho. Então você pode ir convencendo o seu orientador ao longo do processo. Não é um problema em si. Eu também não tenho problema nenhum com o estudo de caso. Inclusive, eu acho que quando ele é bem feito e bem amarrado, é bem melhor do que muitos estudos que tem aí, né, Renata? Sim. E eu fiquei curiosa, por que Sobral, Érica? Você é de Sobral? Não, na verdade, eu não tenho nenhuma relação específica. Eu nunca fui a Sobral. Sobral 2 vezes, né? Mas eu conheci o projeto através de uma colega que trabalha lá e me interessou muito pela intersetorialidade quando ela me descreveu a experiência, assim, aí por isso... E aí eu tenho uns contatos lá, então daria para aprofundar. Mas acho, enfim, vai em frente. Vai lá, Jéssica, agora seu papel, não, vou ficar quieta. Tá? Não, agora eu acho que vamos passar para a Karina, quiser fazer a apresentação.
ter feito uma apresentação, como eu já passei pela qualificação e fiquei tentando apresentar meu projeto e achei que não foi tão produtivo, eu vou direto pensando nas coisas que a Renata foi falando. Então, vamos lá. Primeiro, eu tô nessas 5 grandes perguntas para o meu projeto. Eu tô com 3, na minha cabeça, principalmente depois da qualificação, eu tô com 3 arcabouços teóricos que eu tô pensando, mesmo depois que Jaque falou bastante na minha qualificação para eu tentar desistir sobre resiliência. Mas o Rogério conversou comigo, eu ainda tô sendo um pouco convencida com ele ainda de ficar com resiliência, mas já que ainda estou considerando seus pontos, tá? Eu juro que eu não vou deixar aqueles seus comentários seguirem no meu projeto, porque eu concordo com você sobre todos aqueles pontos que você trouxe. Mas vamos lá. Então, a minha ideia é trazer implementação, intersetorialidade e resiliência no meu projeto. Pensando, então, né, como a resiliência e pandemia na pandemia do Covid-19, um estudo sobre a implementação do programa Criança Feliz. Então, as grandes perguntas, né? Como o programa Criança Feliz se envolve, né, no atendimento intersetorial e domiciliar, se desenvolveu no atendimento... Opa, gente, desculpa, fiquei nervosa. Se desenvolveu no atendimento intersetorial e domiciliar a crianças com vulnerabilidade, se foi desenvolvido como o programa Criança Feliz, que envolve atendimento intersetorial e domiciliar a crianças com vulnerabilidades, foi implementado durante os 2 anos da pandemia do Covid-19. De que maneira a intersetorialidade e a discricionalidade dos agentes de implementação contribuíram para o programa, a resiliência do programa, apesar das limitações sanitárias, quais resultados e aprendizados podem aperfeiçoar a implementação da política e contribuir para a construção de políticas públicas resilientes intersetoriais. As políticas públicas intersetoriais resistem a momentos de crise, elas são e podem ser resilientes. Em um momento de crise, os agentes implementadores é uma peça-chave para a resiliência. A intersetorialidade, na prática, está mais atrelada à discricionalidade dos agentes implementadores. Tudo isso, então, eu estou pensando em resumir a grande pergunta do projeto ao que está no quadro verde. Porque qual é a minha hipótese? De que o programa, ele resiste em um momento de crise se você tiver se você tiver discricionalidade e agentes implementadores que conseguem funcionar com essa discricionalidade. E que a partir disso você pode a partir disso você pode criar práticas resilientes que vão ajudar na implementação de políticas públicas. E aí, né, onde é que entra a intersetorialidade de tudo isso, né? As políticas públicas da criança e adolescente, desde da Constituição Federal, todos os marcos legais são baseados em uma política intersetorial. E Renata vem dizendo isso para mim desde o dia em que eu falei com ela, que é assim, Karina, não é porque está na legislação que isso significa. As políticas precisam ser traduzidas, né? A legislação precisa ser traduzida em política pública. E é isso que eu venho tentando entender. Então, como traduzir a legislação em uma política pública? E por isso que eu escolhi o programa Criança Feliz, né? Porque, por vários motivos, né? A pandemia é uma coisa que está em alta, a gente sabe que é difícil conseguir entrar nas prefeituras, né? Fazer pesquisa. Em um momento em que ninguém quer falar com ninguém, então falar sobre pandemia é um jeito fácil de entrar. A primeira infância é uma coisa que está em alta, então, e o programa Criança Feliz, de alguma forma, também está em alta. Muita gente está tentando, eu estou falando que muita gente está tentando, porque eu trabalho com muitos municípios, então eu sei que eles estão tentando voltar a funcionar o programa Criança Feliz, porque muitos visitadores foram desligados por causa da pandemia. Então eu sei que eu vou conseguir com facilidade
fazer pesquisa sobre o programa Criança Feliz. Então, a escolha não foi uma escolha porque eu gosto do programa Feliz, porque eu acho a primeira infância a melhor coisa do mundo. Eu gosto de criança e adolescente, trabalho com qualquer coisa que for envolvido criança e adolescente. A minha escolha aqui foi simplesmente racional, de que isso é uma temática que dá para trabalhar nesse momento e dentro desse período. Falando metodologicamente, tá, gente? Estou tentando ser muito prática aqui dentro do meu tempo. E aí, pensando nisso, eu acho que trabalhar com que o programa criança, então toda a legislação da criança e adolescente, ela vem falando sobre intersetorialidade, né? Então eu vou passar todos esses slides de convencimento, porque eu sei que vocês leram meu projeto. E foi direto para o ponto final, que é o importante, que é o quê, né? O Criança Feliz em um dos municípios que eu trabalho. E, inclusive, uma das coisas que o programa Criança Feliz fala, né, é que ele tem ele diz que você tem que ter todo um processo de coordenação intersetorial. Exatamente o que Renata fala, né? Então, você tem que traduzir em políticas públicas. E a única intersetorialidade que eu fui descobrindo que ali está acontecendo é assim, aquele mínimo do mínimo, né? Eu sei que aquela pessoa precisa de uma consulta e eu ligo para a enfermeira do hospital para ela vir fazer, mas não, o comitê que a legislação prevê, né, toda aquela coordenação do programa Criança Feliz não existe. Então, era isso que eu queria entender, o quanto a intersetorialidade, ela existe na coordenação do programa. Pois é, então esse é o ponto, né? Porque quando a Renata fala das minhas perguntas, e inclusive sobre, esse é o meu maior ponto, né, que é a minha metodologia. Eu tenho muitas dúvidas sobre a minha metodologia, eu não sei se eu tenho que fazer estudo de caso. Eu basicamente escrevi coisas da minha cabeça, eu não tenho certeza absolutamente de nada que eu falei, tá, gente? Sendo completamente sincera. Eu fui pensando junto com o meu orientador, mas eu não tenho certeza dessas coisas, assim. Eu tentei ser racional sobre o que eu podia fazer dentro de um cenário de pandemia. E questões financeiras mesmo, de onde eu poderia visitar e onde eu tinha contatos para entrar. Então, por isso que eu escolhi municípios do EpiCovid, porque eram municípios que eu conhecia, mas o importante era que eu queria entender em cima dessas perguntas que eu me fiz aqui na frente, era o quanto a intersetorialidade ela acontece tanto na execução mesmo do Criança Feliz, né? Então, da família que está sendo atendido na ponta, quanto na coordenação ali na secretaria, porque é isso, o programa Criança Feliz ele tem um organograma que né, desde a esfera nacional, a estadual, a municipal. E pelo que eu tenho conversado e pela minha experiência profissional, isso não existe, isso existe no papel. Então, todo mundo tem um comitê lá nomeado, mas isso não existe. E aí eu queria entender, assim, isso tá bom, talvez não existe do jeito que eu queira, do jeito que eu acho que deveria existir, mas é exatamente o que Renata ensina sobre a lógica fracassionista, que não é porque isso mudou, porque não é do jeito que a gente planejou, que não é implementação. Talvez não seja uma reunião por mês, como está escrito no papel, mas eles se ligam, eles se falam, eles se conversam. Então, será que o problema foi o jeito que a gente... Ou melhor, vamos tirar a palavra problema. Vamos só entender exatamente como eles fazem, como a Gabriela Lota fala. Então, como é que vocês fazem? E é isso, assim, a minha ideia é ir para campo e ouvir eles, entender como eles fazem, e entender como a intersetorialidade aconteceu e como essa intersetorialidade aconteceu exatamente
por causa da discricionalidade e do agente implementador. Eu passei dos 5 minutos, Jéssica? Passei, Passou, né? eu ia pedir para você concluir, mas acho que você já concluiu, né? Gente, desculpa, eu não segui o PowerPoint, mas eu tentei falar o que eu achava que era importante. Obrigada, Karina. Vamos então passar para a Adriana, né, comentar. Karina, eu acho que eu não li, eu não conheci seu projeto, nunca participei, né, de outros debates e tal, então assim, mas você passou no seu texto justamente essa angústia que você está colocando aqui agora. Então, o seu texto, ele está passando essa angústia das dúvidas que você está colocando, sabe? Eu acho que assim, você tá tendo um investimento grande, você vê claramente que você está investindo, que você está lendo, né, que você está trazendo temas importantes, né? Mas assim talvez uma rearranjada, tá? Para convencer o leitor disso, né? Que eu acho que talvez isso eu senti assim, eu fiz anotações nele todo. Não está claro, por exemplo, o que é prática resiliente. Tem coisas que estão na nossa cabeça, no nosso bate-papo, mas não tá claro. Sabe? Então, assim, a gente fala assim, intersetorialidade, como se intersetorialidade todo mundo entendesse, todo mundo soubesse. O que é? Né? O que você quer dizer com práticas resilientes? Sabe? Isso eu fiquei tentando. Né? Eu imagino o que seja, tá? Não, mas eu concordo, não tá claro. Mas aí não. Pergunta, assim, ela ficou meio fora, tá? A outra questão é que eu acho que você mistura algumas afirmações de leis. Você falou até que a Renata já tinha falado isso com você, mas você coloca como se as leis já fossem projetos implementados. O fato de existir lei não quer dizer que existam programas dessa natureza. Foi nessa mesma linha que você já tinha falado, que a Renata tinha comentado com você, né? Eu acho que a gente usa alguns termos que a gente acha que é auto-justificados, como palavra complexo, né? Complexo quer dizer tudo, quer dizer nada. Entendeu? Então a gente coloca esses termos assim, tipo, né? E eu acho que você devia limpar um pouco isso, que isso vai te complicar na sua defesa depois, sabe? No seu projeto. Porque vai ficar complexo para você depois fazer um vídeo na minha área. Então você tentar tirar um pouco isso, né? Eu acho que seria legal você descrever o programa, porque aqui você não escreve o programa, né, que você vai analisar. E aí eu acho que isso também poderia ser bom, né? Descrever o programa e como ele seria implementado, até para você discutir a implementação, né? Então, assim, como é que sabe? E eu talvez evitar também essa questão do impacto, né? Eu acho que impacto não seria eu acho que esse caminho é um caminho muito difícil, muito perigoso. Pessoas que estão aí anos tentando fazer avaliação de impacto não conseguem. Eu acho que você não devia te dar esse abacaxi, colocar esse abacaxi na sua mão, não, tá? Não, obrigada. Tem algumas coisas que você coloca, por exemplo, ponderações dúbias. Isso, para mim, é juízo de valor. Sabe, evitar esse tipo de termos, sabe? Eu acho que pode te dar uma clareada no texto. Então é isso, né? Eu senti que essa dúvida que você colocou aqui agora para a gente está no texto. Então, nada diferente, tá? Eu acho que tem que clarear um pouco mais qual que seria o seu problema e sua pergunta. Porque aí você coloca assuntos de natureza muito diferentes. Uma é a questão da implementação. Outra é a questão da discricionalidade. É outra bibliografia, é outra coisa, né? Que você vai estar trabalhando. E a outra é a questão da intersetorialidade. E aí você vem com um quarto elemento, que é resiliência. Entendeu? E aí que a gente está agora, né? Várias pesquisas estão tentando entender um pouco essa questão dos desmontes, né? Mas, assim, tem uma frase que eu falei, peraí só um pouquinho, que esse aqui é importante eu te falar, tá? Essa questão do desmonte, que é o quê? Nem sempre, tá? O desmonte tem a ver com discricionalidade e nem com a qualidade do programa. Pode ser por decisão política, entendeu? Por não ter o problema. Política não é aquilo que tem e o que não tem, né? É o que o governo faz e não faz. O não fazer também é uma decisão política. E pode ter não fazer. Então, por exemplo, eu venho da área de segurança alimentar, foi uma opção desse governo federal não fazer política nessa área. O primeiro ato dele é acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar.
E não tinha nada a ver com os programas eram ótimos, os programas funcionavam, podia ser o programa mais resiliente do mundo, ele não se manteria sem recurso, sem funcionários, entendeu? Então não existe nada sem essa decisão. Então é isso, né? Então acho que essa é a mistura. Essa metodologia que eu acho que você tem que clarear, você já falou isso aqui agora, tudo que eu estou falando você já falou, tá? Então você mesmo lendo o seu texto, você percebe. E você valoriza algumas ações políticas, tá? Que não fazem parte não são projetos de lei. Quando você cita aqui Osmar Terra, sai completamente fora da casinha, tá? Sai fora da casinha, porque é um projeto de um deputado, isso não vem um acúmulo que se tem nessa área da criança, com ECA, entendeu? Então fica meio deslocado. Eu acho que talvez você não coisa isso. E é isso. É isso. Tá? Eu acho que entre o desejo e a realidade, né, isso que eu estou falando assim, existe uma coisa, eu acho que você está indo num caminho muito legal, você está querendo analisar uma coisa muito importante, né, que é pegar um projeto que foi um desdobramento do Brasil Sem Miséria, que virou criança. Então você tem muito dado para você poder pensar, sabe? Eu acho que você tem que fazer as escolhas. E seria bom se você fizesse agora, já que você já qualificou, tá? Porque é melhor fazer agora de uma vez e pronto. Entendeu? Porque senão, se você deixar essas escolhas para depois, isso vai ser muito ruim. Você sabe, você vai chegar no final da sua dissertação pronta e ver que você fez a escolha errada, o caminho errado. Entendeu? É isso. Obrigada, Adriana. Agora, Renata. Tá, Karine, eu vou pegar um fio a partir da Adriana para tentar ajudar. Eu acho que assim, e foi útil a sua apresentação para mim, porque eu achei que você estava super casada com o programa Criança Feliz e tem várias coisas que eu não tinha entendido muito bem. Acho que assim, a gente gosta de muitas coisas, né? E aí é um misto complexo do que a gente gosta, e tem muita literatura que tanto que eu fiquei selecionando umas coisas aqui, eu acho que aí tem que fazer um pouco essa escolha de com quem que você quer dialogar, assim, qual a literatura que te empolga, qual a dissertação que você de fato quer fazer. O debate sobre primeira infância em si é um debate imenso, né? A discussão sobre o marco legal da primeira infância é uma discussão muito maior do que a discussão do Criança Feliz. E você sabe disso. Inclusive, tem uma orientanda que eu acho que tem várias coisas pra gente fazer mais e melhor no programa. Jéssica, Jaque, todo mundo, assim. Como é que a gente dialoga mais com quem tem temas parecidos? Então, eu fiquei pensando de juntar você com a Cíntia Demétrio, que é me orientando agora, que vai estudar 2 programas de primeira infância em São Paulo para discutir implementação. Eu acho que vocês têm que a gente tem que unir força. É muito difícil fazer mestrado e fazer mestrado sozinho. Então, como é que e tem muitos desenhos possíveis de pesquisa, tá? Então, vou colocar vocês em contato, a qualificação dela vai acontecer, vai ser o Osmani e a Patrícia, agora dia 27. Acho que ajuda a assistir. E tem 1 milhão de problemas, não estou dizendo que é um bom exemplo de qualificação bem encaminhada, mas assim, como é que a gente vai compartilhando desafios para a gente não achar que só a gente está com um desafio, tá? Eu acho que tem várias coisas interessantes e eu queria te ouvir, talvez, se der tempo, de quais são os contornos do objeto que de fato te interessam, tá? Porque começando a ler o seu trabalho, fica parecendo que assim, que o Criança Feliz é uma super prática que deveria ser mantida, mas tem esse tom. Eu li o seu texto assim. E por que o Criança Feliz já falou a mesma coisa, e eu odiei isso. Nossa, mas fiquei parecendo que você caiu numa parte, que você fala de boas práticas. Eu também. Então, pensei que você era a tietona do Criança Feliz. Enfim, mas deixa eu só falar. Então, fiquei total, falei. E aí, qual é o parâmetro? E aí, você tá caindo numa casca de banana, né? Que é uma casca, para fazer essa avaliação, você tem que ter parâmetro. Quem disse? Fiquei muito na dúvida, assim, porque falar de pandemia, gente, é falar de um contexto atípico, tá? E eu não acho que isso te ajuda necessariamente, porque uma coisa é entender o que já estava sendo implementado e estabilizado antes, o quanto a pandemia, e você fala disso quando você chega na entrevista, a pandemia dá uma desorganizada, né? E aí você tem toda uma literatura, que aí é Felipe Brasil, né, sobre eventos focalizadores e o quanto a pandemia reorganiza processos. Eu acho que isso mais te dificulta do que te ajuda. Tem um outro fio no seu projeto que eu fiquei na dúvida e desapareceu na sua apresentação, é quando você vai falar dos conselhos, tá? E se você for falar de conselhos, isso também é interessante, mas é outra literatura. E isso eu esqueci de falar para a Érica. Então, ok, nesses temas que vocês estão analisando, tem interações socioestatais. Não são políticas que se esgotam simplesmente nas burocracias. Tem uma parte do que te interessa que tem a ver com burocracia, e aí tem literatura sobre resistência burocrática, sobre ativismo burocrático. Então, uma das hipóteses para
Aí tem que pensar o quanto você está falando de resiliência, o quanto você está falando de continuidade e descontinuidade. Você tem uma literatura super consolidada, né? A tônica da análise de política pública é pensar continuidade e descontinuidade. E aí, como a Adriana falou, eu posso manter ou acabar com uma política por N motivos que independem da sua avaliação. Então, não é uma questão de caracterizar o que é bom para manter, porque a política pública não funciona assim. Então, perceba como você, implícita ou explicitamente, está colada naquela definição de política pública que é inútil, que é a ideia de que política pública existe para resolver problema. Políticas públicas são simbólicas, são disputadas, existem por muitos motivos. Essa é uma visão ciclo de política pública, uma visão bem instrumental. Tem um problema, como eu resolvo? Qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Atores distintos disputam como resolver. Criança Feliz é um programa altamente disputado. O core da comunidade de assistência detesta o Criança Feliz. A ideia de ter visita domiciliar coloca sobrecarga sobre essas agentes comunitárias de saúde. Então, como é que você cria essa figura dos visitadores? Você mesmo traz o seu campo. Você tem 1 milhão de problemas nesse arranjo de implementação. Só que a embocadura inicial do seu texto parece assim, esse programa é super legal, como é que ele se mantém? E se não é isso que você quer fazer, tem que colocar seu texto de ponta cabeça. E tudo bem, Karina. A gente, né, o mestrado não é uma linha reta, a gente se perde para se encontrar. Mas fiquei com a mesma impressão, que você tinha achado Criança Feliz super legal e queria entender isso. Eu acho que, assim, o que eu quero te ouvir é com que literatura você quer dialogar, porque, de fato, tem muita coisa que vai para lados muito diferentes, tá? Então, começaria... E se é primeira infância, e pode ser primeira infância em Alumínio ou em qualquer outra cidade, assim, do que você está falando, né? Porque aí tem coisa demais, tem intersetorialidade, tem resiliência, tem discricionalidade, é muita coisa, tá? E aí você tem que fixar alguma coisa, tem muita variável variando. Então, qual é de fato o seu caso? Se o seu caso é Criança Feliz, ponto. Talvez o debate não seja intersetorialidade, porque você já sacou que não tem muito. Talvez seja outra coisa, seja só a implementação, mas você precisa fixar alguma coisa, tá? Porque é comum, inclusive, que no avançar do campo, a gente revisite os nossos referenciais. A Jéssica estuda catadores e interações socioestatais. Ela parte de uma literatura inicial, e aí uma parte disso vai caindo. Tem referenciais que são macro entradas no campo. E aí o campo vai trazendo outras coisas, mas alguma coisa você precisa fixar, porque se nem o seu objeto está definido, enfim. Eu acho que você tem hipóteses que dialogam com literaturas muito distintas. E aí é fácil se perder. Então acho que tem que separar um pouco esse terreno, tá? Porque a minha primeira dúvida objetiva para você é o que de fato foi implementado, tá? Não sei. Quais são esses indicadores, tá? Eu acho que tem que um pouco entender esse subsistema em cada município, se você for fazer comparação, né? Existe uma discussão sobre primeira infância? O Criança Feliz é um programa federal que interpela que tipo de organização local de atores. Esse é um outro tema interessante, né? Você já tinha ali uma discussão. E o conselho pode ser um ponto de entrada interessante, Karina, para pensar, né? O conselho está dialogando com quais áreas de política? O Conselho de Direitos de Criança e Adolescente dialoga com a assistência, dialoga com a educação, dialoga com a saúde. Tem um fio interessante ali, né? Como é que o conselho leva esse tema? E tem um outro fio que é interessante, que é o papel das organizações do terceiro setor. Não sei em Alumínio, que eu não conheço nada, mas em São Paulo, tá? Além de pensar o papel da burocracia, e concordo com a Adriana, não é só discricionalidade, não te ajuda, tem um papel importante dos organismos do terceiro setor pautando essa discussão independentemente de quem é o gestor. Essa é uma agenda cara a organismos do terceiro setor. Então, a Alana, a Maria Cecília Souto Vidigal, etc., eles continuam fazendo advocacy por programas de primeira infância que mudam de rótulo, que mudam de conteúdo ao sabor da política, mas a pauta permanece não pela burocracia, pela atuação desses atores, que é um pouco o que a Cíntia está estudando. Ela está comparando o São Paulo Carinhosa com o protocolo da primeiríssima infância em São Paulo. Eu acho muito que vocês têm que trocar uma ideia, ler o trabalho uma da outra, para começar a se ajudar. E aí uma parte da hipótese é o quanto esse terceiro setor, na interação com a burocracia, ajuda a entender continuidades e descontinuidades. Porque a ideia de resiliência vem com uma carga também valorativa, né? De que você está ali tentando preservar algo que já foi considerado, né, inerentemente positivo por alguém. Você tem um debate sobre isso, tem uma literatura sobre isso, mas eu fico na dúvida se é por aí também. Então eu só queria te ouvir, assim, disso tudo, o que de fato é o core que você quer fazer no seu mestrado. Porque o mestrado não é do seu orientador, não é meu, não é da Jaque, o mestrado é seu, entendeu? Então, o que você de fato quer fazer? Porque aí você só vai conseguir comparar municípios se você souber o que você está comparando, tá? O problema não é ser estudo de caso, ser comparação. O
que te interessa comparar. É isso. Eu não queria... sinceramente, eu não gosto do Primeira Infância. Acho um tiro no pé. E eu escolhi ele, sendo muito sincera, Renata, por causa daquela situação que o Rogério compartilhou com você de eu ter que qualificar. Então, eu acho que pelo meu histórico profissional, a Primeira Infância é um território que eu já tenho um conhecimento, então eu posso seguir pela Primeira Infância, porque me ajuda a seguir, já que a gente já está no meio do mestrado. E gosto dessa sua sugestão de seguir pelo olhar dos conselhos. Mas confesso, assim, que preciso repensar. A minha grande dúvida é assim, eu posso repensar absolutamente tudo nesse momento, depois de ter qualificado? Sim, não é a gente que devia te falar isso, porque isso é um combinado do seu com o seu orientador, né? Porque depois dessa... Com o Rogério não, porque ele é meu amigo, mas já vi da treta, isso pra Jéssica ficar sabendo, né? Tem o orientador depois ficar puto, porque o seminário desconstruiu o projeto, mas como o Rogério é bem meu brother... Karina, a minha qualificação de doutorado foi inútil. Eu achava... A minha também, Karina. Foi inútil, eu fiz outra tese. A minha também, Karina. Karina, relaxa. Karina, sabe quem participou da minha banca de qualificação? O Abrúcio e a Marta Arete. E eu desconstruí ela. Rasguei. E fiz outra tese. Faz bem. Minha qualificação de doutorado, eu estava... Quem foram pessoas importantes, né, Adriana? Tipo, quem foi, né? Tipo... Isso era normal. Na minha qualificação, eu queria avaliar o impacto. Então, a gente está aqui falando, esse fio importante. Avaliar o impacto, gente, é outro rolê, super quantitativo, outro desenho, que não é o que vocês estão fazendo. Esquece impacto. Isso é fácil de tirar, nem fala disso. Então, eu queria avaliar o impacto do Bolsa Família, tinha um sociólogo quantitativista, banco de dados, e um cara de coordenação federativa. Eu tive que jogar mais da metade do que eu tinha escrito. Mas isso é parte do processo. Eu acho que também tem uma coisa muito pragmática, de achar que o mestrado é um caminho suave, uma linha reta. Eu começo aqui, chego ali, e a ordem lógica é essa. Não é, a gente vai se perder e se encontrar muitas vezes. Mas a gente tem que ir solidificando alguns terrenos. Então, assim, o que você topa, o que você não topa. A gente tem um outro desafio, Drick, que não sei se você sabe, no nosso mestrado, que a imensa maioria está trabalhando e está fazendo dissertação. Então, tem um outro equilíbrio em corda bamba, que é pouquíssima gente é bolsista. A Jéssica é a exceção da exceção, a maioria está aqui trabalhando, fazendo mestrado. Adoraria ser bolsista, só que temos poucas bolsas, né, Renata? Exatamente. Então tem o filtro da viabilidade, do que dá para fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que dá para mudar muitas coisas. Só que é isso, tem um custo de mudar muitas coisas. Você tem que correr atrás. Mas você tem que fazer um mestrado que faça sentido para você, entendeu? Não, para mim, intersetorialidade não é negociável e criança e adolescente não é negociável. Acho que são essas... Você não gosta de primeira infância? Agora eu tô na dúvida. Você gosta ou não gosta? Você gosta de criança, mas não de primeira infância? Assim... Não sou apegada, assim, sabe? É que é bem como você falou, é bem específico, né? Não é o que eu conheço com profundidade. Assim, direitos da criança e adolescente, estatuto da criança e adolescente, eu conheço com muita profundidade, porque eu dou aula para conselho sobre isso. Então, eu posso falar para você sobre horas sobre isso. O fio do conselho me pareceu um fio interessante também. Por que você não pensa em intersetorialidade, conselho? Como é que os conselhos nesses lugares, talvez... Porque assim, também a gente precisa jogar aqui fora do banho. Eu posso falar, assim, sobre horas sobre isso, porque esse é o meu trabalho. Então, mas é que era sobre isso que eu queria falar quando eu entrei no mestrado, mas aí eu não sei se eu que não soube te explicar, Renata, mas aí você disse que era muita coisa. Talvez o problema foi que eu que não soube montar uma pergunta de pesquisa suficiente, porque eu falei, minha pergunta de pesquisa era como acontece a intersetorialidade dentro, como o Conselho da Criança e Adolescente articula o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Isso, mas é muita coisa. Continuo dizendo a mesma coisa, Karina. Não tô dizendo pra você voltar pro começo, então calma. Tá. Continuo dizendo isso. Bom, fora que eu não sou sua orientadora, né? Então esse é um outro ponto. Mas é muita coisa, mas eu acho que tem que recortar. Então, como é que num programa específico, numa área específica, qual é o papel do conselho nessa costura? Porque o sistema de garantia, esse é um outro ponto. O sistema de garantia de direitos,
é uma abstração, Karina, né? Então, o que vai para o mundo desse sistema? Que parte do sistema de garantia de direitos te interessa? E como é que o conselho costura atores? Esse é um ponto importante, em que tem literatura sobre interação socioestatal, tem uma literatura interessante na linha da Rebecca Ibers, que olha para isso, na linha do Adrian Lavalle. E aí você não precisa abandonar o que você já fez, você pode pensar como é que o conselho se posiciona, usar o conselho como ponto de entrada para olhar o Criança Feliz ou outro programa para infância. Mas eu acho que te ajuda se você aterrar num programa específico. E não falar do sistema de garantia de direitos, que aí não dá. Tá bom. Continuo achando... Entendeu? Mas acho que esse pode ser um ponto de entrada que pelo menos te dá tesão para continuar pesquisando. Tá bom. Né? Porque aí eu fico preocupada com essa desmotivação. Não existe dissertação que você faz, né, só para cumprir tabela. Isso é um passaporte para o desastre. Aí eu tô falando como coordenadora e não como comentadora de seminário. Acho que você tem que pensar qual é o ponto de entrada que te dá vontade de continuar pesquisando. Tá? Mas aí são outras referências. Então, assim, tem muita variável variando ainda. Então, se você for entrar por aí, tem uma outra literatura que te ajuda. Mas você tem que fixar alguma coisa. Entendeu? Tá bom. Tá bom. Beleza. Obrigada. Desculpa, Imagina. gente, por roubar tanto tempo. Bom, ótimas as discussões aqui. Agora é a Jéssica, né? Pode apresentar, Jéssica. Tá por aí? Não sei se ela tá... Tô aqui. Dá pra ver, né? Ainda não apareceu. Bom, Agora, deu? Tá bom? agora apareceu. Dá pra ouvir também bem, que eu tô com fone que não tem microfone. Estamos né? bem. Então, um pouco de contexto, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas queria trazer muito nesse objetivo de vocês me ajudarem a ver se eu estou indo para o caminho certo em relação a... Só que me tem que fazer sentido, né? Não só para esse momento que eu estou agora, mas olhando assim, para a minha trajetória. Então, minha linha de raciocínio, assim, de interesse até hoje, começou muito nesse espaço de investigar comportamento. Então, eu entrei numa lógica de comércio exterior, enfim, acabei caindo no espaço de interesse por questões de comportamento de pessoas. Isso é atrelado a uma visão de querer atuar sempre com problemas complexos e nada muito simples, assim, me interesso por essa questão da complexidade das coisas, e também sempre uma percepção da proximidade com pessoas, da proximidade com relações, com a questão do diálogo. Isso é sempre uma coisa que me atraiu bastante. Então, acho que um pouco assim da minha linha de atuação, enfim, como que eu tenho direcionado, feito algumas escolhas, é nesse contexto, assim, né, do interesse que eu tenho por pessoas, por comportamento humano, pela complexidade dos problemas. Me interessa muito sempre a questão da diversidade, de trabalhar num contexto nacional, um contexto internacional, em diferentes temáticas. Sempre gostei muito desse espaço que surge na conexão entre diferentes atores, e isso sempre teve muito atrelado para mim com causas sociais que geram algum tipo de impacto social. Então, é um pouco essa minha linha de raciocínio, assim, que fez todas as decisões que eu tomei até agora, assim, profissionalmente, academicamente, enfim. Então, no resumo da ópera, hoje eu percebo que o que eu estou fazendo hoje é com o objetivo de conseguir consolidar um espaço de atuação em que eu esteja trabalhando, né, e estudando, e me direcionando para fomentar esse meio de atuar com problemas complexos, a partir dessa criação e também da facilitação desses espaços de diálogo, de colaboração entre diferentes atores aí, né, tanto no setor público quanto organizações. Um pouco, acho que esse é o lugar onde eu quero